confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queremos te louvar e bendizer, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome, porque tu és bom, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, a tua misericórdia tem nos acompanhado a cada dia e cada instante. Abençoa, Senhor, a vida da tua igreja, Deus, derrama da tua bênção, da tua unção, ó Pai, para que ela possa ser uma igreja forte, dinâmica, Senhor, cheio da unção e da direção do teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, nesse momento, estar intercedendo, Senhor, por esse momento de culto, esta oportunidade que temos, Senhor, de louvar o teu nome, de bendizer, glorificar e exaltar o teu nome. Toma conta, Senhor, de todos os atos deste culto, ó Pai, derramando a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, dando a tua direção, com o teu cuidado, com a tua unção, ó Pai. Que todos possam sair daqui nesta noite, cheios, ó Pai, da tua presença, cheios, ó Pai, do teu amor, do teu cuidado, e também, Senhor, na esperança, na convicção de que o Senhor está ao lado de cada um. Que o Senhor está abençoando a vida de cada familiar, de cada um, Senhor, que faz parte deste grupo, ó Deus, que te busca, que te louva. E por isso, ó Pai, que nós oramos e pedimos a tua unção e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos, vamos fazer a leitura de Filipenses 2, do 1 ao 5. O humilde e fraterno amor cristão. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente a cada um para o que propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos nesse momento fazer uma oração de confissão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque temos o livre acesso a Ti, ó Pai. Nesse momento nos colocamos humildemente aos Teus pés e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa sondar o nosso interior, todo o nosso ser, corrigir tudo aquilo que há em nós que não é do Teu agrado, Senhor, para que possamos ser agradáveis na Tua presença. Fica conosco, Senhor. Atende, Senhor, o nosso clamor nesses tempos difíceis na qual estamos passando. E cremos, Senhor, que o Senhor está conosco em todo o tempo e com certeza vai corrigir os nossos erros e nos fazer fortes, Senhor, para que possamos sempre te buscar em espírito e em verdade. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos, confiantes que o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Abriu mão de sua
Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você a palavra que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede? A nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo, Senhor? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha no monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A saída do povo hebreu da terra do Egito foi um grande milagre, e o povo acreditou que estava de fato livre de toda opressão, livre do opressor, livre de toda tribulação e de problemas. Eles realmente estavam livres da opressão, livres do opressor, mas não estavam livres dos problemas. Na caminhada com Deus, nós aprendemos que servir ao Senhor não significa ser eximido de enfrentar dificuldades. E foi isso que o povo aprendeu na caminhada dos 40 anos pelo deserto. Mas foi um aprendizado a duras penas e que aconteceu em várias situações. E uma delas é esta que nós lemos esta noite. Após saírem do Egito, eles caminharam alguns quilômetros, já se depararam com o Mar Vermelho. Nós conversamos sobre isso no sermão da semana passada. Mais adiante, eles caminham pelo deserto e sentem fome. Eles reclamam mais uma vez. Lá na situação da trajetória do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho, eles reclamam com Moisés, Moisés clama ao Senhor e o Senhor abre o mar. Agora eles enfrentam uma situação de fome, reclamam com Moisés, Moisés clama ao Senhor e Deus envia codornizes, um bando de passarinhos voando em pleno deserto para que eles tenham carne para comer. Deus também envia o maná, um tipo de pão que eles colhiam logo ao amanhecer, porque o orvalho que caía era o maná do céu, que ficava cobrindo a terra como um verdadeiro pão que caía do céu. Um pouco mais adiante, o povo chega em Refidim e sente sede. Eles param na obediência de Deus, da forma como Deus mandou que eles parassem por ali, se acampassem, mas chegando ali, eles sentem sede e não tem água ali para beber. Eles reclamam novamente com Moisés. Moisés clama ao Senhor e Deus dá o direcionamento. Pega o seu bordão, pega alguns dos anciãos, passa à frente do povo, eu vou te direcionar, eu estarei lá no Monte Horebe, e quando você chegar lá, bata na rocha e vai sair água dali. Tudo isso acontece e nos ensina algumas lições.
A primeira lição que nós temos a aprender com essa história do povo de Deus ali em pleno deserto é que, mesmo obedecendo ao Senhor, da forma como eles obedeceram direitinho, durante o dia Deus os guiava por meio de uma coluna de nuvem, à noite Deus os guiava por meio de uma coluna de fogo, eles seguiram fielmente do jeitinho que Deus mandou, para o lugar onde Deus mandou, eles não atravessaram o deserto a esmo, mas eles foram exatamente pelo lugar onde Deus lhes mandou passar. Mas mesmo assim, mesmo obedecendo ao Senhor, eles enfrentaram dificuldades. Essa lição nos ensina que nós também passamos por dificuldades, mesmo obedecendo a Deus. Assim como Jesus. Lá em Filipenses 2, por exemplo, nós lemos que ele foi obediente a Deus e obediente até a morte e morte de cruz. A obediência a Deus não o eximiu do sofrimento, da dificuldade de enfrentar a cruz. Então nós também vamos enfrentar muitas dificuldades, mas temos uma diferença. Estamos com o Senhor a nosso favor. E Ele vai certamente nos socorrer no momento da maior necessidade. A segunda lição que nós podemos aprender é com a atitude de Moisés. Para cada reclamação do povo, havia um clamor de Moisés para o Senhor. Para cada vez que o povo levantava a voz para reclamar e parecia que eles se esqueciam de tudo que tinha acontecido anteriormente, de tudo que Deus já tinha feito por eles, de tudo que Moisés havia feito por meio da vontade do Senhor, parecia que eles se esqueciam de tudo a cada vez que eles enfrentavam uma dificuldade. Mas mesmo assim, Moisés clamava ao Senhor, não só em seu favor, mas também por todo o povo. E Moisés, então, mostra para nós que nós devemos clamar ao Senhor e não tentar resolver as coisas sozinhos. Moisés buscava sempre o direcionamento de Deus. Moisés precisava desse direcionamento, porque sozinho ele corria o risco de conduzir o povo de forma errônea. Ele também conduzia, tinha o risco, corria o risco de descontar toda a raiva dele em cima do povo, porque o povo estava o tempo todo reclamando. Já era uma travessia difícil, a travessia do deserto. Estava complicada a situação. E as reclamações do povo pioravam ainda mais a situação na qual eles estavam. Moisés corria o grande risco de descontar a sua raiva em cima do povo. Então ele sempre buscava o direcionamento de Deus. Por outro lado, ele também se assessorou de outras pessoas, e isso nos dá uma outra lição. Moisés se assessorou dos anciãos para passar adiante do povo e bater na rocha, a fim de que saísse a água da rocha lá em Refidim. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que nós precisamos nos assessorar de outras pessoas, mas não podem ser quaisquer pessoas, tem que ser pessoas idôneas em quem se pode confiar. Pessoas que, se contarem, olha, Deus fez isso, isso e isso, nós vimos com os nossos próprios olhos, os demais acreditarão. Pessoas que podem conduzir outras pessoas. E isso, um pouco mais adiante, nós encontramos no livro de Êxodo que o sogro de Moisés diz para ele, Jetro se aproxima e fala, olha Moisés, acho que você vai precisar de mais gente aí para te ajudar a conduzir esse povo. E é justamente dessas pessoas que Moisés se assessora. A quarta e última lição que nós aprendemos com essa história é que para Deus não há limites. Para nós sim, nós temos muitos limites. A nossa humanidade nos impõe muitos limites, mas para Deus não há limites. Deus age justamente naquilo que está para além
do nosso limite. Deus age justamente onde nós não podemos agir. Quando as situações são limítrofes, como era a situação desse povo no deserto, o povo hebreu estava diante de uma dificuldade que poderia levá-los à morte de fato. Eles estavam sem comida, eles estavam sem água, em pleno deserto. Não só, imagine, né, a situação de desespero, porque não sou só eu, mas eu estou carregando minha família, estou carregando o rebanho, né? Eu estou conduzindo todo mundo para a morte. Então, as pessoas estavam muito amedrontadas. Não era para menos, realmente. Mas, diante da situação de limite, Deus age com compaixão e misericórdia, com poder e com graça. O poder de Deus se revela justamente no momento em que a fraqueza humana aparece. Isso nos ensina que nós devemos depender totalmente de Deus, porque para Ele não há impossíveis. Depender totalmente de Deus, porque Ele, na sua infinita graça, nos agracia com favores que nós sequer merecemos, mas Ele nos dá tudo aquilo de que necessitamos. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, caminhar com Deus, eu preciso dizer para você que é uma aventura sem precedentes. Se você é novo nesse caminho, pode ter certeza, é uma grande aventura e que está só começando. Mas quero dizer para você também que cada vez que o caminho aperta e as dificuldades aparecem e que parece ser o fim, Deus se revela como uma solução. Deus se revela para nós, para que a gente tenha condições de continuar a nossa jornada de fé, assim como o povo hebreu, que precisava de um milagre e que Deus lhes deu o que eles necessitavam para que eles continuassem a jornada de fé. A geração que saiu do Egito não foi a geração que chegou na terra prometida, mas a geração que saiu do Egito viu muitos milagres acontecerem. E quem continuou essa história ouviu tudo aquilo que Deus havia feito por eles, por meio da vida de Moisés. Então nós devemos também anunciar os grandes feitos que o Senhor tem realizado a nosso favor, a fim de que outras gerações conheçam que Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos agracie, para nós caminharmos de acordo com a sua vontade. E quando nós tivermos que enfrentar os desertos da vida, as maiores dificuldades aparecerem para nós, creia, Deus não vai te abandonar. Creia, Deus é Senhor e Salvador de toda a sua criação. E Ele está de braços abertos e mãos estendidas para te salvar, para te dar aquilo que você necessita. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Não desista, porque a terra onde mana leite e mel foi prometida para todos nós. A salvação está à disposição daqueles e daquelas que crerem que Deus está a nosso favor, revelado em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador do mundo. Que Deus te abençoe. Na intercessão dessa noite, quero convidar você para orarmos especialmente por aqueles que estão enfrentando situações de deserto em sua vida. Oremos. Ó Deus, nosso Pai amoroso, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e a vida daqueles a quem amamos, ó Pai, e que estão enfrentando situações adversas na sua vida. Situações, ó Deus, tão limítrofes que parecem que são um deserto. Nós oramos, ó Pai, especialmente por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Deus, que estão em depressão, que pensaram, ó Deus, porventura em tirar a sua própria vida. Nós clamamos, ó Pai,
pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre a vida de todos e todas, e que em nome e por amor de Jesus Cristo estejam guardados por ti. Que possam sentir, ó Deus, que o teu amor é tão vivo, tão real e tão presente, que o Senhor os acompanha nas noites mais escuras, nos dias mais quentes, nos momentos mais difíceis das suas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor lhes ajude, ó Pai, a compreender que o Senhor pode até mesmo tirar a água da pedra, e que em nome e por amor de Jesus Cristo o Senhor, ó Deus, lhes dê, ó Pai, o direcionamento para as suas vidas. Pai, nós oramos te agradecendo de todo o nosso coração, porque cremos que o Senhor já está agindo a favor de cada pessoa que está sofrendo no dia de hoje. Nós oramos com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus poderoso, Deus gracioso, Deus misericordioso e compassivo, que se fez homem para nos salvar, esteja conosco hoje e sempre. Amém.